O fim é algo que acontecerá para todos. Como lidar com a possibilidade do nosso próprio fim? E como lidar com a possibilidade ou realidade de perder alguém? Antes de começar, se inscreve no canal para receber conteúdo semanalmente, curte o vídeo, compartilha, porque isso me ajuda a alcançar cada vez mais pessoas e também me ajuda no crescimento do canal. Olá, eu sou Letícia Lira, psicóloga clínica. Enquanto eu elaborava esse vídeo, eu lembrei muito do início do livro A Morte de Ivan Illich. A história começa quando os colegas de Ivan recebem a notícia do falecimento dele. E aí eu me lembro muito bem, né, no período que eu li esse livro, em que esse trecho me marcou muito, porque revelava muito dos sentimentos e dos pensamentos daqueles colegas que ficaram e que recebiam a notícia da morte daquela pessoa que convivia com ele no cotidiano. Eu não estou com o livro em mãos nesse momento, mas eu separei esse trecho para citar para vocês. A própria morte de pessoa tão próxima deles despertou, como de costume, em cada um dos membros do tribunal a tranquilizadora sensação de que escapara. Ora bem, ele morreu e eu estou vivo. E de certa forma, a reflexão que ficou para mim sobre esse trecho é que todos nós, de alguma forma, terminamos olhando para a morte dessa mesma forma, né? Como se ela fosse algo tão distante e alheio que nunca fosse acontecer com a gente, mas apenas com as pessoas ao lado, pessoas distantes, celebridades, familiares distantes, pessoas de outras famílias e amigos. Então é quase como se fosse um pensamento mágico de que aquilo, a morte, fosse muito distante e alheia a nós mesmos. O que não podemos negar é que nosso contexto sócio-histórico-cultural é permeado por essa visão da morte como se fosse um tabu, uma proibição de ser discutida, de ser falada, porque é quase como se falar sobre a morte atraísse ela e jogasse uma maldição sobre a gente, ou que aquilo nunca fosse acontecer com a gente e precisasse ser discutido, né? A morte, no final das contas, especialmente na cultura ocidental, não é tratada como se fosse algo natural, como um ciclo da vida. Olhar para a morte dessa forma termina tornando um processo de perda mais doloroso ainda. E quando eu falo sobre perda, não necessariamente está só ligado ao ato de findar, né, ao ato da morte, mas perda de projetos, finalizar, por exemplo, um relacionamento, sair de um trabalho, ser desligado, não poder alcançar algo que foi almejado, um sonho. Então, tudo isso faz parte de ciclos, de sonhos, de expectativas que podem morrer no meio do caminho. Então, não lidar com esse processo de findar, né, não conversar sobre isso, não olhar para isso como se fosse algo que faz parte da nossa vida, termina tornando algo mais doloroso quando realmente acontece. E claro, aqui eu não estou tentando hierarquizar dores, né? Até porque perder alguém é algo que nem tem como se descrever a tamanha dor, mas quando a gente não olha para um processo que é próprio de nós mesmos como humanos, tendemos a ter muita dificuldade de nos aproximar de nós mesmos e da nossa própria fragilidade. Então a gente termina negando aquilo que vai acontecer para a gente de qualquer forma e também com as pessoas que a gente ama. Conversar sobre a morte pode parecer ser algo assustador, mas como diz a médica paliativa Ana Cláudia Quintana, a morte é a ponte ou a porta para a vida. Afinal, estamos sempre encerrando e iniciando novos ciclos desde que nascemos. Se a gente olhar para nosso crescimento, nosso desenvolvimento, nós percebemos que a gente sai, por exemplo, da adolescência e entra na fase adulta, a gente sai da fase adulta e entra na velhice, estamos sempre nos renovando, né, finalizando ciclos, e isso faz parte de tudo, né? Como eu já disse anteriormente, faz parte até de projetos concretos da nossa vida. E quando eu falo sobre olhar para a morte, conversar sobre isso, conversar sobre a nossa própria fragilidade, não é olhar para isso de forma mórbida, mas olhar para a nossa própria vida e perceber que ela tem um tempo, né? Ela tem um prazo, ela vai ter um limite ali. Então, o que eu quero fazer dentro desse limite? Quais são as prioridades que eu quero estabelecer para mim mesma, para os outros? Com quem eu quero me relacionar? O que eu realmente valorizo nesse momento? Se eu
se eu tivesse pouco tempo de vida, o que eu realmente estaria fazendo nesse momento, entende? Então, quando a médica Ana Cláudia Quintana diz que a morte é ponte para a vida, é nesse sentido de olhar para o nosso findar, sabendo que temos um tempo limitado e que temos que aproveitar aquilo de acordo com o que os nossos valores, os nossos princípios, aquilo que acreditamos. Para as pessoas que já perderam alguém, cada um vai manifestar essa dor, essa solidão de formas diferentes, né? Apesar de a gente ter características em comum do luto, cada pessoa tem a sua singularidade e ela precisa ser olhada de forma singular. O que vivemos hoje é uma pressa para que as pessoas perpassem, ultrapassem momentos de tristeza, de isolamento, né, daquele luto mesmo, mas ao mesmo tempo isso também precisa ser acompanhado de forma minuciosa, porque se a pessoa está durante muito tempo imergida naquele luto, né, naquele sentimento de dor, de solidão, de isolamento, talvez ela realmente precise de um acompanhamento profissional, né? De um profissional da saúde mental. Muitas vezes o que pode acontecer é buscar tapar esses sentimentos através da hipercompensação, do excesso de bebida, do excesso de comida, do excesso do trabalho, às vezes sentindo muita raiva, né? Se tornando uma pessoa mais raivosa, mais na defensiva. Mas nesse momento é importante se permitir a sentir, entender que as coisas ocorreram da forma que foi possível e que esse momento final foge completamente do nosso controle. Conversar sobre a pessoa que se foi, escrever sobre, dialogar, trazer recordações, histórias, poder rir desses momentos também é algo que pode ajudar nesse processo. Em algum momento você vai deixar de ser a dor para ter a dor. E aí a saudade, o sentimento de tristeza, de solidão ainda poderão estar lá, mas você vai voltar a ver sentido na sua vida, você vai conseguir olhar para outras possibilidades que pareciam ser inexistentes antes. E isso vai depender de cada pessoa, de acordo com o seu processo. E lembre-se, se está muito difícil para você seguir sozinho, procure ajuda de pessoas que estão ao seu entorno, que realmente se importam com você, como amigos, familiares. Também, se vier ao caso, ajuda de profissionais da saúde mental para que você possa ter um apoio nessa caminhada. Se esse vídeo fez sentido para você e você acredita que vai poder ajudar outras pessoas, compartilha com elas porque isso ajuda no crescimento do meu canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.